Vi um telefone público, vi uma moça atrás de um guichê que vendia cartões telefônicos. Vi que eu ainda tinha bem amassado no bolso da camisa o papel em que anotara os telefones dele. Ao tocar no telefone público, espantosamente frio, ouvi uma voz atrás de mim. Virei-me como se já soubesse desde sempre quem era. Este que eu começaria a desconhecer. Esse parágrafo é pura literatura fantástica. Assim, dá pra gente continuar essa história aqui de várias maneiras, né? Ele continua de uma, assim, totalmente dane-se, assim. Era só um momento ali. Mas, então eu acho que dentro da... o João Gilberto Nol nunca diria que é literatura realista, mas dentro da tal literatura realista também existem os momentos de fantástico. E foi a partir daí que eu fui me alimentando até, enfim, até conhecer a galera de quem eu sou amigo hoje e descobri que sim, você não precisava ficar nas entrelinhas, tinha dragões, vampiros, Julia Moon, você lembrou muito bem, que maravilhoso. Nazaré Fonseca, eu trabalhei no livro dela. A Nazaré Fonseca, ela tem, vê só, ela mora em Natal, ela era de São Luís do Maranhão e ela escreve sobre vampiros. E aí, conversando com ela, sempre me lembro disso, ela falou uma coisa muito legal. Ela falou, Eric, Bumba Meu Boi é vampiro, assim. O cara vai morrer e vai retornar através do sangue, sabe, assim. Eu falo, caramba, isso é literatura brasileira, ou quem sabe, que outra pessoa faria essa sacada, né? Você precisa estar lá, ter aquela cultura e unir as pontas, assim. Então, acho que é isso. Não, e pegando esses ganchos todos que vocês levantaram, vamos falar então, né, dessa palavra, dessa expressão que é super comum e problemática, né, literatura de gênero. Porque a ficção literária, até em inglês se usa o mesmo termo, né, seria o termo neutro, né, que a gente entende como a ficção realista. E até fazendo um paralelo que no inglês não é tão fácil de fazer, mas no português é ótimo, que a palavra gênero, né, que é tanto gênero literário, genre, né, mas pode ser gender, que é a diferença entre o que é masculino e o que é feminino, em palavras simples. A Susan Willis, que ela é uma estudiosa que trabalha com gênero no sentido da diferença de homens do que é feminino e do que é masculino, ela vai falar que os homens não precisam de gênero, né? Porque como são predominantes, eles não precisam dessa marcação. Então quem teria gênero automaticamente são aquelas pessoas que são marcadas como, enfim, não homens. Enfim, ela escreve um pouco também sem considerar pessoas trans e tal. E eu acho interessante também que hoje em dia os bots estão super sensíveis a esse termo, né? A palavra bot sensível, né? Gênero. Estão até querendo proibir nas escolas, né? Que estude gênero, porque parece que a palavra gênero vai destruir as coisas. E ao mesmo tempo, pedir por gênero também é algo que o mercado se utiliza muito, né? Para conseguir sinalizar, né? Falar, esse livro leva a esse leva a esse. Vários movimentos de pessoas que escolhem gêneros para si mesmos, para se falarem, não, daqui para cá começa o cyberpunk, daqui para cá começa o new weird, né? Então também é autodesignado, né? Eu fico brincando que gênero literário eu não discuto mais, a pessoa fala o que tá dentro, você aceita o que a pessoa é, né? E ao mesmo tempo, falando um pouco dessas literaturas de gênero, parece que elas também têm um papel um pouco maluco e... Quando teve a ascensão conservadora, né, nos Estados Unidos agora por Trump, em 1974 disparou bem, também a Eto também, inclusive eu trabalhei com a Eto no doutorado, né, e eu sempre conto que quando eu comecei a estudar ela, ninguém sabia que esse conto da as pessoas não conseguiam nem pronunciar o livro que eu estava estudando, e hoje em dia ele é super pop, tem camiseta, não vamos fazer com que a Eto volte, então tem a série da Hulu, então ela tá super distopia, né. Então parece que as literaturas de gênero, de alguma forma, elas também falam muito desses assuntos, né? E está muito ligado, porque elas pretendem a conversar de assuntos que talvez a literatura da ficção literária não goste tanto de entrar nesse caldeirão, da coisa quente. E aí, né, a gente está aqui com pessoas que vendem muitos livros. Eu queria entender o que é mainstream, porque eu venho da poesia, que classicamente não é, né? A gente não vende nada, nós somos muito amados, a gente acontece e tal. Mas é isso, né? O que é cultura de massa, né? O que é uma literatura
que existe? Porque eu também me pergunto muito, né? Fica esse mimimi, ai não, porque a gente não é reconhecido academicamente. Cara, vocês vendem? Então assim, o que é isso, né? Então vocês já estão na zona que todos os escritores gostariam de estar? Então queria que vocês comentassem, não sei. Felipe, autor best-seller. Assume aí agora, meu. Pode começar, Eric. Cara, é uma coisa espinhosa, né? Primeiro que eu sou muito disperso com esse assunto porque é muito engraçado. Eu tenho uma certa... Eu gosto de tirar o glamour de cima do que a gente faz. Assim, né? Nós não somos... escrita é uma profissão como qualquer outra. O escritor e o revisor têm a mesma importância. O escritor e aí também partindo de fora do ramo do editorial também, é só uma profissão. Tirando isso, quando você coloca que o seu papel como escritor é tão importante para a sociedade como o cara que faz cachorro-quente, que isso é muito importante, apesar de eu não comer carne. Mas assim, cachorro-quente é bom que eles existam. Você percebe que você está contando com literatura fantástica ou não, você está contando sobre o mundo, sobre o que você respira, sobre o que você vê. E a diferença disso, para mim, usar a fantasia é meio como um... O Eric já ouviu isso. Você não pensou em escrever um livro que não é de fantasia? Você tentar... Quando você fala, eu vou fazer. E aí, eu quero usar para falar sobre o cotidiano. O cotidiano, ele alimenta a nossa... Se o livro tiver só castelos porque você quer criar castelos, tá tudo bem, tá tudo certo, mas eu tenho uma necessidade de refletir o mundo em que eu vivo e passar isso para frente. Então, eu acho que eu fiz isso com Ordem Vermelha, eu fiz no Legado Folclórico, eu fiz isso de um jeito mais juvenil, mas quando o Legado, ele tá, por enquanto, ele tem 3 livros só, conhece, são releituras dos mitos do folclore, fantasia urbana, para molecada. Quando eu fui escrever o primeiro, eu já tinha batido demais em porta de editora e tomado todos os nãos, eu tomei naquela época que eu tomei. E que é muito bom tomar não, e principalmente quando a editora fala do porquê você está tomando não. Isso é muito legal. Não é sempre que vai... Você também não acho que é sempre obrigação da editora, mas enfim, principalmente as que te enxergam alguma coisa em você e que talvez vejam um potencial que mais pra frente pode fazer parte dali do catálogo, eu acho legal. Mas o Legado, eu queria que ele tivesse... eu já estava no mercado trabalhando com livros há bastante tempo, de caixa de livraria até o editorial. Então eu acho que eu tinha uma noção do passo a passo do que acontece com o livro, do ponto de quando você escreve até ali para a sacolinha do cara. Então eu queria um livro que ele atuasse bem em escolas para poder pegar adoções e projetos de leitura, mas que ao mesmo tempo ele não fosse um livro que fosse ignorado nas livrarias como didáticos, enfim, assim, que não livros que eu queria que ele funcionasse também em livraria. Então eu escrevi uma coisa que fosse bem mainstream, no sentido de para todo mundo, E aí foi que eu percebi que quando deu certo, porque eu tenho um carinho muito grande pela série, porque eu preciso terminar, então eu tenho que ter carinho por ela, senão eu não vou terminar. A gente também tem, né? Não vai fazer um marketing. Não, jamais. Antes de 60 eu termino. E até hoje ele é adotado, até hoje, ao longo do tempo ele é o meu livro mais vendido, mas de pouquinho em pouquinho, em 7 anos aí já que ele foi lançado. Mas eu queria que ele tivesse... Depois que eu coloquei ele de escolas, eu criei leitores pro Legado. E daí eu pude fazer o segundo livro sem me preocupar com fazer um livro meio termo escola, meio termo livraria. Era um livro para livraria. Porque essa galera já... Tudo bem que é ínfimo o número que está perto de assim, mas imagina que esse livro foi adotado para estar em bibliotecas de escola, o primeiro, ele é pensado para isso, ele é pensado para não ter problema ali na hora de seleção dos livros. E aí a molecada lê
e depois vai procurar o segundo. E no outro ano o livro está lá ainda. Então essa molecada lê e vai procurar o segundo. Então a minha ideia foi essa. Aí a partir do segundo eu não precisei mais me preocupar com esse teor da coisa. Então eu já expandi a história, ela ficou bem mais ágil, bem mais maluca. Eu pude colocar, eu sempre adoro colocar outras dimensões. Eu coloquei outra dimensão que eu queria colocar logo. E aí no terceiro, então, isso foi se potencializando. Eu fui deixando mais e mais maluco. E então, pra mim foi isso. Quando estava falando do juvenil, eu precisava criar um público leitor, até porque eu não era ninguém na fila do pão ali. Eu não tinha o que ainda ter de referência. Por que eu vou ler esse cara? Então, depois do legado, eu acho que assim, algumas pessoas têm motivo para me ler. Por mais que não tenha um livro legado, mas esse cara trabalha com cultura brasileira, com certeza ele não vai ignorar isso na Ordem Vermelha. Não ignorei, de forma alguma. E então, você tinha falado do mainstream, pra mim é isso, é tentar fazer algo para todo mundo, sem principalmente eu fiz algo que foi porta de entrada de leitura para muita gente. Foi o primeiro livro de muita gente que com certeza pela primeira vez pegou e falou: não quero ler isso, professor. Depois eu recebi muita mensagem falando que sim, foi isso que aconteceu. Então eu senti que eu fiz minha parte. E aqui eu tinha que fazer eu fui contratado pela CCXP para fazer esse livro. Então eu tinha que fazer um livro também que fosse para todo mundo, porque a CCXP a cada ano ela cresce mais e ela sabe como ela é algo que tem que atingir todo mundo, né? Cada vez mais está batendo isso os produtores de conteúdo estão tendo essa consciência. Então para mim é isso, a mainstream é fazer para todo mundo, não é colocar autores como mainstream, underground e tal, enfim, eu posso ser considerado um autor underground que faz coisas mainstream, não sei, porque eu acho mais importante que as pessoas conheçam o que eu escrevi do que me conhecer. Inclusive é o melhor dos mundos. Imagina você ser um Stephen King, mas que ninguém sabe como é a sua cara. Você pode andar livremente pelos lugares e o seu livro continua vendendo e as pessoas conhecem o que você fez. Eu quero que as pessoas saibam o que eu faço. Então eu prefiro ser o autor underground de livro mainstream, assim. Pode seguir com a crítica, pode seguir com a crítica. O que dizer sobre mainstream, né? Bom, quando eu decidi, eu separei o corpus assim, do mestrado. Por que você vai estudar Marvel? Tipo, eu vou estudar Marvel porque todo mundo é capaz de ir na banca e encontrar Marvel, eu vou ter com quem conversar, sabe? Porque o primeiro trabalho acadêmico que eu fiz foi sobre uma revista chamada Almanac Gótico, que pouquíssimas pessoas devem conhecer, que é lá do Espírito Santo, etc. Que inclusive na época eu ainda escrevia. Mas, enfim, eu vou conversar com quem sobre isso? Né? Eu gosto muito assim, de quadrinhos, não necessariamente brasileiras, mas enfim, tem muita coisa, mas assim, com quem que eu vou conversar sobre isso? Porque eu acho que o grande rolê, assim, tipo, todo mundo sabe que fandom é uma coisa muito tóxica, muito chata, etc. Mas assim, cara, tem coisa melhor do que você conhecer aquela pessoa que gosta daquela coisa que você gosta e você pode trocar ideia com ela. Então, eu tento pensar o mainstream dessa maneira. É alguma coisa que constrói pontes, que dá pra gente conversar sobre. Isso não quer dizer que a gente não vai ter também, sei lá, otimizar nosso tempo e lendo várias coisas, né? Mas assim, tem aquela coisa que dá, tem aquela coisa que a gente consome que a gente vai poder trocar aquela ideia. Então, eu tento pensar o mainstream como isso. Acho bem organizado. Eu acho que o mainstream, você falou porque a galera realista se diz literatura mainstream, né? Acho que quem é da ficção científica brasileira designa a ficção realista como mainstream. Inclusive, vem de fora pra dentro. Eu fiquei surpresa porque, cara, enfim, eu tô nos dois muros o tempo inteiro, né? E eu falei, gente, como assim mainstream? Tipo, ninguém vende, ninguém tá tendo lido, então tem os premião, né? Até os nomes que você mencionou, tem a Flip até, mas eu não sinto que, enfim, tem esse alcance. É que eu tô como assim mainstream, gente? De repente é porque a gente está tão acostumado a outra palavra, né? É literatura de fantasia, de não sei o que, terror, ficção. Bom, vamos lembrar o seguinte, assim, literatura realista também tem gêneros, né? Você tem literatura do cotidiano, que pode ser várias coisas, né? Mas, sei lá, o carinha que acorda e tem um problema, não sei o que. E aí, crise de meia-idade. Dá para fazer um gênero de literatura de crise de meia-idade. Não vamos criar situações embaraçosas.
Mas só para quebrar essa ideia de que a literatura realista é, né, algo uau e a literatura de gênero é um adendo, né? A literatura realista também tem gêneros. Eu acho que isso é importante da gente lembrar. Alguns muito legais, assim. E não sei, agora que você falou, também a gente, de repente, dentro da... O Felipe falou, pensar em público, não sei o quê. É um pensamento muito Felipe, assim, porque ele tem uma cabeça muito boa para isso. Eu sou totalmente... Droga, eu estou escrevendo isso, ninguém vai entender nada, eu sei que... Será que alguém vai conseguir publicar isso? E eu vinha, como eu falei, assim, muito daquela situação do limiar, né? Você existe e você não existe, né? Você, dentro lá do inferninho, você pode ser quem você é, do lado de fora, você é o super hétero e tal. Então, eu acho que isso foi... esse limiar veio... O underground veio para os meus livros, assim. Então ele foi evoluindo, assim. O Neon Azul é um ambiente underground, né? O Exorcismos, você já tem o personagem que é bissexual, talvez, aí seja o limiar seja por aí, né? E aí no Ninguém Nasce Herói, já enfiando o pé na porta, você trazer pessoas que estão sendo marginalizadas por vários motivos. E assim, eu não conseguiria escrever outra coisa. No momento que eu estava escrevendo, eu falei, eu preciso escrever isso, e se ele não for publicado nunca, ele não vai ser publicado nunca. E eu fiquei muito surpreso dele ser aceito. A pessoa que avaliou o livro está aqui na minha frente, inclusive. Palmas para Diana. E a Diana falou, tudo bem, Érica, tudo bem, livro com personagem gay, lésbica, trans, sim, põe aí personagens não brancos, está liberado, aqui na seguinte você pode fazer isso. Aí abriu aquela porta, assim, né? E aí eu falei isso tudo porque quando a gente pensa a tal da literatura realista, de repente tem muitas personagens mulheres lá. Tem personagens mulheres negras, né? Porque o pessoal vai fazendo categorias, né, de representatividade, né? Então tem o homem negro e pronto, já tem um negro. Então a mulher e outra coisa. Então, caramba, eu fico muito feliz que dentro do que eu gosto de escrever, que é a literatura fantástica, ainda eu tenho agora o privilégio, né, o prazer de poder trabalhar também com pessoas que existem e a gente não, né? Enfim, outras pessoas fingem que não existem, né? E se a gente olhar aqui, né, dá pra ver que acho que nem todo mundo aqui é um homem branco hétero de 50 anos de idade. E pensando um pouco assim, né, que eu acho que até tem um componente até... Amanhã começa junho, né? A gente tem um marco aí de junho de 2013 até... esse ano a gente está nesse momento político, né? E eu acho que a literatura que a gente está comentando aqui, de certa forma, ela tem um ingrediente muito forte, né? Do comentário, não só político, mas também trazendo várias, vamos dizer, literaturas que estavam escondidas em algum lugar, elas voltam, né? E é por isso que, por exemplo, sei lá, eu tenho muita identificação. Quando eu li o livro de vocês dois, até eu fiquei muito impressionada. Eu falei, cara, tanto que até começou a vender muito, que eu falei, não vou mais convidar, o cara é best-seller, vai estar aqui no debate, a literatura que é boa, ninguém conhece, né? Mas, não falando sério, eu fiquei muito impactada. Eu falei, nossa, as pessoas têm que ler isso. E eu tenho uma característica de conseguir fazer com que as pessoas leiam, né? E, aliás, se vocês não saírem daqui com uma lista de muitos livros a ler, é sempre assim, nunca a gente vai vencer, tá, gente? A gente sempre vai ficar com muitos livros a ler, né? Essa aqui é a beleza da vida. E eu queria também que vocês comentassem um pouco, né? Até diante do cenário que a gente estava super angustiado, inclusive nós da produção, se a Ania conseguir chegar ou não por causa da crise dos combustíveis, que é um pensamento super assim, mesquinho, considerando enfim, como que afeta a vida da população em geral, né? E... enfim, isso aqui é uma onda, para onde a gente vai agora, né? Que acho que tem essa coisa de estamos vendo uma coisa bonita. Eu consigo ler muitas pessoas que escrevem de maneiras diferentes, pronunciações diferentes, conseguindo chance de serem publicadas, que é algo que não acontecia antes, né? Então o que é isso? É uma onda, a gente tem que surfar agora que daqui a pouco nós vamos capotar de queixo na areia, né? Queria que vocês comentassem um pouco aí, o que vocês acham que vem por aí.
Futurologia é ótimo, porque o máximo que acontece é vocês errarem e ninguém lembrar. E se acertou, fala, nossa, falou naquele debate. Eu acho que ficção científica vem forte, está já aqui. Mas é uma coisa que em 2013 o pessoal falava, o que vai vir depois dessa nova roupagem da distopia? Né? Eu acho que tem muita coisa por vir. Então, eu acho, mas mais do que tentar adivinhar algo que eu sou péssimo nisso, eu acho que é momento de ajudar, seja lá o que estiver vindo. Eu acho que é um momento de parar o fogo amigo entre quem produz. Eu acho que é uma coisa muito desagradável, sabe? Tá todo mundo igual, tá todo mundo... Às vezes tem uma diferença de gerações, assim, tudo, mas... Por que não ajudar, sabe, quem tá... quem chegou depois? Porque muitas vezes, ultimamente, o que eu mais vejo com relação, por exemplo, eu vejo resistência ao livro, às vezes, a Ordem Vermelha. E quem faz isso normalmente escreve, e escrevia já há um bom tempo. E essas pessoas, eu li essas pessoas, e eu gosto de coisa delas. São pessoas que são escrotas comigo, mas que escrevem muito bem. E eu não tenho problema de aceitar isso, assim, a pessoa não é obrigada a gostar de mim, mas eu tenho que ser... Eu falo assim, ela escreve bem? Escreve. Inclusive, já li coisas que eu gostei muito. Mas isso não acontece ao contrário. Né? Isso não acontece, por exemplo, assim, tá chegando alguém aí agora que tá com algo que tá fazendo um barulho, não tô falando se é bom ou ruim, tá fazendo barulho. Fazer o que? Tem a como por trás, cara. O negócio fez barulho. Vamos saber se o cara é legal, se ele tá aí nessa também. Não, isso não rola. Então eu acho que o papel de quem tá produzindo agora e quem tá fazendo barulho é tentar fazer barulho para quem tá chegando, né? Então, eu acho muito legal porque quem está produzindo agora ficção científica não tem aquela cabeça do Sad Puppies, assim, sabe? Que são pessoas que estão produzindo ficção científica preocupadas com a representatividade, enfim, com tudo isso. Então, eu acho, eu não quero tentar prever nada, eu só acho que é um momento que, para dar certo, seja lá o que estiver vindo, eu acho que vai ser derivado da ficção científica e a fantasia vai se fortalecer com isso, porque está tudo ali... nesse mundo dos sonhos está tudo interligado. Eu acho que a gente tem que fazer barulho para quem está chegando. Bom, pensando sobre o futuro, assim, eu sempre ajudo jovens a escreverem de um jeito que caiba no vestibular. Então, quantas coisas vocês acham que eu não li sobre política e que deixaram meu ano um pouco difícil, assim. Então, quando eu peguei o Ninguém Nasce Herói, assim, parece que foi um momento em que eu falei, nossa, alguém está conversando diretamente comigo, assim. Só que, na verdade, eu ganhei um livro, vou contar para vocês, ganhei um livro e tal, e da editora, e aí não conhecia o Eric, mas eu falei, bom, vou ler aqui e tal. E aí, tipo, teve nas primeiras páginas, assim, acho que antes das 20, que aparece a Amanda, e que eu olhei, aí tinha uma parte lá, blá, 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 nananã, ela é uma menina negra, não sei o que, o cabelo dela cheira assim. Eu falei, esse cara conhece pessoas negras, ele está escrevendo sobre uma experiência real, assim, esse livro é sério. Então, assim, essa conexão que eu tive com esse livro, que é um livro super recente, é uma conexão também que me ajudou a ter, junto com aquele livro também, que é um best-seller também, que chama Como Conversar com um Fascista. Tipo, esses dois livros, juntos, eles fizeram com que a realidade voltasse para um lugar, digamos assim. Parece que eu estava vivendo um momento meio surreal, de ler todos aqueles jovens, tipo, gente, como é que é o futuro se esses jovens estão dizendo isso? Um exemplo bem raso para vocês era assim, escreva essa redação sobre o amor, vamos falar sobre amor e amizade, não sei o quê. Mas é porque a Dilma, ela não sei o que, tipo, no meio da redação, tipo, importa sobre o que era, mas assim, parece que, e não é uma questão simplesmente política, parece uma questão de mim mesmo, uma questão de conexão com o real, tipo, qual que é a conexão do real que essas pessoas jovens, né, tipo, de 15 a 18 anos, o que elas estão pensando, o que elas estão vendo, assim, tipo, onde está, parece que a realidade estava, tipo, distorcida, de cabeça para baixo, e eu falei, putz, realmente, no momento em que eu conheci o Chuvisco, em que eu conheci o pessoal da turma, eu falei, cara,
Ainda tem jeito, assim. E ainda mais que tem aquele prefácio que o Eric fala exatamente o que eu estava sentindo. Eu falei, nossa, agora dá para respirar e procurar. E, assim, não só procurar, mas, assim, lutar e pensar num futuro melhor possível, né? A distopia realmente é uma cautela, né? Uma fábula cautelar para a gente pensar sobre, tipo, isso pode acontecer. Mas aí a gente pode pensar em possibilidades para o contrário, né? Ou para outras possibilidades, não sei. Não é bem isso. Nossa, acho que eu nunca ia lembrar disso, mas você falou um troço muito importante. Eu converso isso com a Carol de vez em quando. Vou lançar como minha previsão para o futuro. Distopia é importante para abrir os olhos, cara, tá? É um reflexo de um troço muito pesado que a gente está vivendo. É legal que exista, é legal todo o sucesso que está rolando. Mas eu torço muito para que tenha a literatura da possibilidade, das outras possibilidades, né? Porque a literatura fantástica, seja ficção científica, fantasia ou o terror de um outro jeito, faz a gente pensar que outras realidades são possíveis. Então, a nossa realidade não está boa, né? Acho que todo mundo sabe disso. Então, legal ver lá, né, a série do Conto de Aia e tudo o que acontece é legal, mas vamos também criar as histórias já colocando, né, as pessoas num lugar, né, de menos ódio, assim, mostrar que tudo bem aquela menina ser do jeito que ela é, que não tem nada de errado, ou por causa de orientação sexual, ou por causa de cor de pele, ou por causa de qualquer coisa, assim. Acho que tá muito na hora das histórias amorzinho, assim. Eu sei que tem gente que reclama, fala, mas isso aí não é verdade, se o fulano fizesse isso ele ia apanhar, não sei o quê. Mas é importante a gente, é horrível falar, mas normalizar, né, mostrar que certas pessoas são normais, né, que enquanto tem um outro grupo que fica tentando, né, excluir, assim. Isso, eu acho que vai aparecer, tá aparecendo, mas eu acho que, sabe, vou trabalhar em cima disso. Vamos fazer só uma dinâmica para fechar a mesa e a gente vai abrir perguntas para o público. A gente vai ter meia hora para a loucura de palestra aflorar. A Andrea vai olhar se tem gente que vocês podem fazer o sinal assim para a Andrea. Então, a última pergunta que eu queria fazer tem muito a ver com o que o Eric comentou, né? Eu adoro literatura utópicas, aliás, é o que eu na verdade estudava, né? Mas a distopia ela sobe pelo esgoto, você tem que, sim, é distopia. Até o conceito de distopia eu fui, sei lá, estudar não faz nem 2 anos. Sério mesmo, pra ver como é que a coisa começa a aparecer. Nós estamos na utopia, né? A roda utópica, como a gente não consegue. Quando a gente chega na utopia, ela se desfaz, porque a gente não consegue alcançar, né? Então, assim, né? E aí, fiz até na formulação que a André Catropa, que estava como mediadora da última mesa, fez. Se fosse passar por aqui um gênio da lâmpada, uma gênia da lâmpada, e pedir um desejo para vocês, o que vocês desejariam? Não vai fazer aquela coisa que passa assim, mais sem desejo, né, gente? Por favor. Droga. Tá bom, então pônei. Tem coisas que afetariam o tecido da realidade, que me pedir um dia mais longo, pedir mais tempo pra gente fazer mais coisas, pra gente não precisar ser obliterado pelo trabalho e poder ter mais contato com quem a gente gosta e tal. Mas então tentar pedir algo mais próximo disso, que é as pessoas entenderem o tempo das outras para a gente poder ressignificar o nosso cotidiano, sabe? Não sei, seria ótimo, principalmente que a gente precisa de 8 horas por dia de trabalho, né, cara? Porque a gente precisa de 8 sono e a gente não tem isso. Então eu acho que, não sei, eu queria mais tempo para estar com pessoas queridas e com as pessoas fazerem. Pessoas felizes produzem mais, aí seriam mais livros interessantes também. Ter vários escritores novos, então, sei lá. Mais tempo de ler. Mais tempo de ler. É isso, sabe? Você trabalha 8 horas e para ir, depois você trabalha 8 horas, você tem 2 horas de ida, 2 horas de volta, cada pessoa, e depois ainda você. O que você vai fazer da sua. Você vai desmaiar, chegar em casa. E aí é assim que a fantasia morre, eu acho, sabe? Então, sei lá, é isso. Ou dias de 40 horas ou uma carga de trabalho de 4 horas por dia. Tá bom? Assim que eu consigo. Bom, eu tava pensando aqui que talvez seria interessante calças femininas com bolso, jeans.
Eu ia falar vestido, mas como o meu tem bolsa, eu ia ficar chato, né? Mas assim, eu acho que seria interessante. Esses dias eu estava assistindo um vídeo da Jut com a Ana Paula Chongani, e aí o título do vídeo era Perguntas Gostosinhas, né? Perguntas gostosinhas, na verdade, é um clickbait, né, gente? Óbvio. Mas elas estavam falando exatamente sobre como é importante a gente pensar num dia em que a gente possa responder perguntas que são sobre qualquer coisa, que as pessoas não vão, tipo, chegar, oi, Anne, fala aí sobre o contexto racial do Brasil, não sei o quê, o que você acha daquele The Right People, não sei o quê, tipo, as pessoas nem dizem oi, tipo, já querem saber uma conjuntura de não sei o quê, e tipo, e aí a Ana Paula Chongani falou assim, mas ninguém nunca perguntou qual a minha cor preferida, sabe? E aí, tipo, é muito simples, mas é exatamente essa desumanização, assim, tipo... É claro que, assim, como vegana, eu não acho que humanização seja o termo que eu queira usar, mas eu acho que é o termo que conecta com a maioria de vocês, assim, né? Não sei. Mas eu acho que é exatamente o momento, um dia em que, assim, não só perguntas gostosinhas, mas como viver se torna uma coisa gostosinha, né? É isso. Engraçado que na mesa da semana passada o pessoal fez uns pedidos super cabeças, assim, tipo o fim do capitalismo. E a gente está aqui chutando balde. Assim, antes de falar o pedido, assim, eu só queria levantar uma coisa que o Felipe falou, que é aprender com a nossa geração. Eu acho que isso tem que ficar aqui na cabeça de todo mundo, sabe? A gente tem que olhar as pessoas sempre na horizontal, né? Não interessa se tem 1000 livros. A gente aprende com todo mundo, essa verticalização do conhecimento, do nariz em pé, assim, isso é muito monarquia, gente. Vamos se livrar disso de uma vez. E, você falou do Ninguém Nasce Herói e tal, pode ter certeza, quando eu te conheci lá em Brasília, naquela mesa, toda vez que você ia falar, eu ficava pensando, meu Deus, como ele é articulado, eu preciso subir o nível do meu conhecimento, do meu debate, eu preciso correr atrás. Tipo, foi muito uau pra mim te ouvir falar isso. E, bem, o Felipe, eu tenho a sorte de morar na mesma cidade que ele, a gente vive tomando café, então nem vou entrar no esquema, mas eu aprendo muito com ele, assim, muito. E, gente, pedido eu não sei, então, já que fomos esses pedidos meio loucos, assim, eu acho que a realidade tá se dissolvendo, assim, né? Eu acho que isso está virando tema até de notícias, de jornal sério, assim, porque seja fake news, seja, né, quando tudo é real ou tudo é mentira, o que sobra pra gente, né? Assim, então a gente tá num momento muito Philip K. Dick, assim, Philip K. Dick estaria muito feliz falando, eu avisei, nada era verdade. E acho que ele falava, né, que verdade é o que continua existindo mesmo quando você para de acreditar, né? E é engraçado porque ele acreditava em umas coisas muito loucas. Então, meu pedido maluco é isso, assim, que a realidade não se desmanche, que o Dr. Strange consiga proteger aqui a nossa realidade, que a gente volte a ter valores, assim, para se balizar e que essa loucura passe em algum momento, né? A nossa adolescência digital passe e a gente consiga voltar a interagir como seres pensantes. Fora Thanos. Muito bem, então, André, você viu alguns tchauz aí? Você está conversando com um grupo bem heterogêneo de pessoas que quer escrever, quer que alguém leia o seu trabalho. O que você acha que era legal, assim? Não sei se eu me fiz entender, mas é isso. Sim. Vê se o Belé deixa todo mundo responder, né? Não, dá tempo, tem que... Eu vou responder rapidinho e todo mundo responde também. Cara, sim, internet, sem medo nenhum, põe seu texto lá, existe o Wattpad, você pode montar um blog, não publica texto no Facebook, eu não acho, a gente tem que fugir do Facebook, mas se expõe sem nenhum problema. E aí o lance é você fazer o seu texto chegar em outras pessoas, aí você tem que, infelizmente, se inserir no meio, você
ir conhecendo todo mundo. Sesc tem um monte de oficina para quem quer se aprimorar, e cada oficina dessa você está junto com gente que tem o mesmo interesse que você, e nisso vai formando um grupo legal, assim. Acho que é isso. Tudo manda ver. Bom, rapidinho também, eu acho que o Sesc justamente é uma forma de você criar uma teia de interesses. Eu acho que depois que eu comecei, rapidamente com 15 anos eu escrevi um livro ridículo, em que eu não sabia para onde ir. O livro tinha 600 páginas, não sabia o que acontecia. Eu falei, o que eu vou fazer depois? O livro é muito ruim. Eu fui no Sesc e conheci o Marcelino Freire. Dali, as pessoas que fizeram a oficina comigo com o Marcelino me levaram outra coisa. E eu acho que foi a partir daí que eu cheguei no Causo. Para você ver como, né? E também evite o Facebook, porque um amigo meu, hoje, acho que foi o Gabriel Tennyson, que está lançando pela Soma, ele me mandou uma crônica e ele falou que ele recebeu no WhatsApp a crônica dele como autor desconhecido, tipo, um dia depois, assim. Mas dá cara pra bater Kindle, Wattpad, sabe? Eu acho que a gente tem exemplos aqui de galera que tá mandando muito bem, autopublicando. Coisa que eu acho bem interessante também, eu fazia muito isso quando escrevia, que é, tipo assim, ter aquelas pessoas próximas de você e, tipo, distribuir pra elas, sabe? Tipo, e essas pessoas, tipo, te dar um feedback interessante. O feedback das pessoas muito próximas a você, assim, nossa, que legal! Ninguém quer olhar pra sua casa, que eu conheço, ninguém quer olhar pra sua casa e dizer, sério? Sério, só tem gente boa. Ou então tem que tirar mais intimidade, porque senão que as pessoas vão falar, não, isso aqui não tem pé nem cabeça, essas coisas, porque eu acho que quando você começa a difundir ali, tipo, perto no seu lugar de conforto, você já chega um momento em que, tipo assim, por exemplo, você vai mandar para uma editora e você não vai se doer se tiver uma negativa, por exemplo, sabe? Eu acho que você vai se preparando emocionalmente para tudo. Uma pessoa que manda pra editora, manda sempre um livro inteiro? Ou você não pode mandar? O que eu fazia? Short. Bom, agora que, né, adulto, tá? Nas aulas de química orgânica, o que eu fazia? Eu escrevia as histórias, e aí eu tinha umas 6 amigas na sala, eu escrevia, era uma página para cada uma, por exemplo. E aí a partir disso eu fui fazendo blog, ou então eu fazia muito manuscrito também, várias cópias manuscritas, ia dando para as pessoas, tipo assim, essa novela. Tem uma novela que eu nunca publiquei, nem vou publicar, mas assim, que meu tio estava revisando um tempo atrás, péssima, mas assim, difundir para essas pessoas que você acredita que possam te ajudar. Eu sei que, mas acho que emocionalmente revisão é importante, mas quando uma coisa é muito boa, vou te falar sério, tipo assim, até livro de editora vem com os ruídos, assim, às vezes que... Mas assim, eu não sou a chata da revisão, não. Eu acho que assim, faz, sabe? Eu acho que o feito é uma lição que eu estou tentando aprender também. O feito é melhor do que o perfeito. É isso. E a Aline Vale, que está ali hoje, ela, além de ser super autora, ela se comunica muito com o público dela através de um zine dela, do Bobagens Imperdíveis. Então vamos lembrar que zines também são... E fazendo o serviço, né, que a gente vai fazer no final, a Jerusa Zelnis, que vai dar aula às sextas-feiras aqui à noite de junho, e a Aline Vala, que aos sábados de manhã vão dar oficinas. A Jerusa sobre escrita de ciborgues, usando até uma bibliografia que não era da área de ficção científica, que eu acho ótimo, porque já todo mundo na zona de conforto. E a Aline vai dar oficina de zine, é coisa do futuro. Gente, então se inscrevam.